Olá, sou Hugo Mizukami e eu quero expressar minha gratidão por você estar me assistindo aqui nessa live, ao vivo ou gravada. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, porque das várias experiências e ideias pode ser que algo faça sentido para você. Boa noite, mãe. Parabéns de novo pelo aniversário. Boa noite, Selma. Selma escreveu aqui, boa noite, com muita alegria. Obrigado. Então, o que eu vou abordar na live de hoje? Vou abordar o que são críticas, por que as críticas ocorrem e quais as consequências das críticas e como lidar com as críticas. Bom, então vamos começar aqui com a definição de o que é crítica. Então eu busquei no dicionário e encontrei que a crítica é a arte ou a capacidade de julgar, ou a habilidade de julgar. É um juízo crítico. É uma atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, uma obra literária ou uma obra científica, bem como análise de costumes e também de comportamentos. Então essa é a definição que nós encontramos no dicionário. Então eu já fui uma pessoa muito crítica, onde eu ficava vigiando as pessoas fazerem as coisas erradas para depois ficar apontando os erros dessas pessoas. Eu venho me vigiando nesse quesito e procurando reduzir o apontamento desses erros e notando mais as coisas certas que as pessoas fazem. Então os meus estudos e principalmente as pessoas do meu convívio vêm me ensinando esse ponto de vista e os resultados têm sido bem melhores. Então, ao invés de ficar apontando os erros, buscar mais os pontos positivos da pessoa tem me ajudado mais, os resultados têm sido bem melhores. Bom, o oposto também vem ocorrendo, né? Quando alguém me critica, dependendo de quem está me criticando e da forma como essa pessoa está me criticando, às vezes afeta as minhas emoções e às vezes não. E há muito tempo atrás, quando eu era menos maduro, eu costumava retornar essa crítica com uma outra crítica. Ou seja, se alguém me criticasse, eu criticava com uma coisa mais feia da pessoa. E assim ficava um ping-pong, um criticando o outro, para ver quem sabia mais os defeitos do outro. Engraçado, né? Mas acontecia. Mas felizmente eu fui amadurecendo. E agora eu tenho procurado raciocinar cada vez que eu recebo uma crítica. Então eu tenho aceitado melhor as críticas, analisando a crítica como algo construtivo para mim. E a experiência tem me mostrado que toda crítica tem um fundo de verdade, se não for inteiramente verdade. Então eu tenho aprendido muito com essas críticas também e por isso até eu peço para postarem críticas junto com os meus vídeos, para que eu possa melhorar onde eu preciso melhorar. Só que às vezes nós somos ainda um tanto cruéis com os erros e dificuldades dos nossos companheiros de jornada. Se alguém erra, muitas vezes nós nos apressamos em criticar. Julgamos de forma bastante precipitada e nem consideramos as décadas de acertos ou dos vários esforços daquela pessoa que tanto lutou. E agora, num momento difícil, a pessoa está cometendo um erro. Só que a gente acaba se esquecendo das coisas boas que a pessoa fez, das lutas das pessoas. Então, analisando o comportamento humano, de uma forma geral, parece que essa forma de agir é uma coisa bastante comum na sociedade em que nós vivemos, onde se foca bastante nos erros que a pessoa comete e não se foca tanto nas coisas boas que a pessoa realiza. Então acabamos apontando os erros e esquecemos dos acertos dos outros. Só que quando acontece conosco, nós costumamos apontar os nossos acertos e esquecer os nossos erros. Boa noite, Edna. Ele escreveu aqui, boa noite, Hugo. Excelente tema. Obrigado, Edna.
Minha mãe falou que é verdade o que eu falei. É o que eu falei, né? É verdade, nós costumamos muito criticar os outros e às vezes não vemos as coisas boas que as pessoas fazem. Então, nós temos duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e temos aqueles que provocamos pela nossa própria intolerância. Então, os que não concordam conosco são inevitáveis. A gente não tem muito o que fazer. Mas aqueles que nós provocamos pela nossa própria intolerância, esses são as pessoas com quem nós podemos trabalhar ou podemos evitar que isso aconteça. Porque a partir do momento que nós somos intolerantes com algumas pessoas e nós criticamos algumas pessoas, essas pessoas podem se tornar opositores sistemáticos de nós. Já aconteceu comigo de eu apontar um erro de alguém e daí para frente se alguém começava a vigiar os meus comportamentos e ficava apontando os meus erros cada vez que eu errava. Às vezes fazia de forma de brincadeira, mas tinha pessoas que levavam a sério. Então, quando nós encontramos essas pessoas que viram nossos opositores, essas pessoas podem começar a fazer ameaças de forma silenciosa. As pessoas podem começar a dar opiniões quase sempre tendenciosas ao nosso respeito e geram até suspeitas contra nós, muitas vezes injustificadas. E pode produzir também antipatias. E algumas pessoas costumam nos evitar. E tem outras também que começam a tecer sarcasmos contra nós. Então, qualquer que seja a situação, ela passa, ou nós passamos a ter mais amarguras, mais aborrecimentos. E também vai eliminando as possibilidades e também oportunidades preciosas. Olha só que coisa interessante, oportunidades preciosas ou possibilidades. São situações e oportunidades que podem aparecer, a pessoa conhece, que pode nos ajudar, mas a pessoa acaba não falando porque ela criou uma antipatia de nós. Então nós perdemos aquela oportunidade de alguma coisa. E isso tudo vai reduzindo em nós a tranquilidade. Então, analisando esse cenário, nessa situação, fomos nós mesmos que lesamos a nós mesmos. Ou seja, nós nos autossabotamos. E é por isso que é importante, nessas situações, nós sabermos tolerar aquelas pessoas que nos criticam. Tolerar e respeitar, porque muitas das vezes fomos nós que provocamos tudo aquilo. Então, sempre que a pessoa começa a nos criticar de alguma forma, é importante a gente tolerar e respeitar sempre que apareça alguma situação dessa contra nós. E o adversário, ele é parecido com um lavrador que ara a terra. O lavrador que ara a terra, ele vai arando, formando sulcos na terra. E o adversário também age da mesma forma. Aqueles sulcos que são abertos na terra pelo lavrador servem para arejar, para poder realizar o plantio. E da mesma forma também os nossos adversários traçam sulcos na nossa alma para nós também produzirmos no bem. Boa noite, Andréia. Tem um comentário da Edna aqui. Percebo que muitos de nós, ao sermos criticados negativamente, insistentemente por pessoas amargas, acabamos por devolver isso que você descreveu, rebater as críticas com críticas em relação aos críticos. É verdade, às vezes acontece exatamente isso. Quando as pessoas nos criticam, dependendo de como nós estamos lidando com a situação, nós revidamos a crítica com uma outra crítica, né? Quando a pessoa fala, você fez isso, a gente fala, você fez isso também. E aí fica aquele bate-bola e não saímos do lugar, né?
E a Edna comentou também, e se torna sistemático, doentio, que triste e lamentável ver qualidades nas outras pessoas e dizer a elas é o melhor caminho. Isso mesmo, procurar ver as qualidades. Isso ajuda a melhorar o relacionamento. Ele escreveu também, mas às vezes não é fácil, não é mesmo? É verdade, às vezes não é fácil. Então por isso mesmo é uma prática diária, pouquinho em pouquinho. Cada vez que nós vemos uma pessoa fazer alguma coisa boa, nós passarmos a elogiar essa coisa boa que a pessoa fez. E procurar evitar as coisas que a gente viu de errado, né? E procurar não criticar. Então é um exercício diário. E muitas das vezes nós não conseguimos medir a dificuldade das outras pessoas. E aquela pessoa que nos feriu poderia estar passando por alguma dificuldade. E fomos atingidos por alguma farpa. Já aconteceu comigo de eu estar no lugar errado, na hora errada. E acabou sobrando para mim a raiva daquela pessoa contra alguma situação. E aí a pessoa descarregou em cima de mim. Só que eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E às vezes quando a pessoa está raivosa e a gente abre a boca para falar alguma coisa, a pessoa descarrega tudo na gente, né? Pode acontecer também. E em muitos casos, as pessoas que nos prejudicam ou nos magoam frequentemente se encontram mais envolvidos na tribulação, mais envolvidos no problema. E muitas vezes essas pessoas sofrem mais pelo fato delas criarem um problema para nós do que nós mesmos, quando nós achamos que nós somos vítimas deles ou delas. Então, muitas vezes, quando as pessoas descarregam em nós uma coisa que nós não estávamos merecendo, a pessoa acaba sofrendo mais do que nós. E às vezes a gente acha que a gente é vítima da situação, né? E a pessoa, às vezes, é mais vítima do que nós. Então que nós possamos cada vez mais compreender que o perdão dos males que nos envolvem é uma defesa para o nosso próprio equilíbrio. Então, quando numa situação de crítica, quando nós somos criticados, se nós aprendermos a perdoar, nós vamos ver que nós vamos recuperar o equilíbrio de uma forma mais rápida. Boa noite, Elza. Então, fique à vontade para comentar que eu estou acompanhando aqui, tá? Se fomos criticados em razão de algum dos erros que nós cometemos, por que não nós nos resignarmos das nossas próprias deficiências? Ou seja, nós assumirmos aquele erro e retomar o caminho correto que a gente tem que retomar. É porque se nós reagirmos ou provocarmos a pessoa que nos criticou, poderia dificultar ainda mais a nossa caminhada para frente. Porque uma vez que uma pessoa critica e nós ficamos revidando essa situação, muitas vezes nós perdemos tempo com aquela situação, não vamos resolver de um erro que nós cometemos, que poderíamos assumir e agradecer até a pessoa que nos apontou aquele erro. E aí nós vamos seguindo o nosso caminho para onde nós temos que ir. Boa noite, Rita. Fábio entrou também no Facebook, Valéria Ismael, que eu não consigo visualizar aqui, que não aparece para mim. Boa noite, Fábio. Boa noite, Valéria, Ismael. A Rita também entrou aqui. Boa noite. Então, com relação à crítica, quando nós vemos ou assistimos notícias na TV, geralmente são notícias ruins, nós costumamos ficar indignados. E será que nós começamos a criticar? Eu, por exemplo, faz meses que não assisto notícias na TV, então não fico acompanhando essas coisas. Mas será que quando a gente vê alguma notícia ruim, será que a gente fica indignado e a gente começa a criticar? Eu vi uma definição muito interessante do Haroldo Dutra Dias, que ele disse assim, que indignação deve se traduzir em ações concretas e pacíficas no bem. Então, quando a gente fica indignado, ficar apenas criticando não vai realizar nada, não vai produzir nada. Então a sugestão dele é que essa indignação se traduza em ações concretas e pacíficas no bem. Porque criticar por criticar
vai apenas aumentar a energia negativa que vai sendo produzida por nós e vai criar uma atmosfera terrestre cada vez mais negativa. Então, se nós criticarmos, vai criar uma nuvem negativa aqui. Se uma outra pessoa critica, vai criar uma outra nuvem negativa lá. E essas nuvens negativas vão somando até formar uma nuvem de negatividade na atmosfera da Terra, né? Ou da região onde está se formando essas críticas concentradas. Então, uma coisa interessante é a gente perceber se algo está acontecendo e nós conseguimos tomar alguma ação para contribuir, uma ação pacífica no bem para contribuir, a gente pode tomar essa ação no bem. Agora, se qualquer forma de ação está fora do meu raio de atuação, aí não tem ação que eu possa tomar, senão orar pela situação para que ela melhore. Então, se algo está dentro do nosso raio de ação, alguma ação que a gente pode tomar, o que nós estamos realmente fazendo de concreto para ajudar a reduzir ou até eliminar aquele problema que foi criado? Será que nós criamos desculpas ou nós vamos para a ação propriamente dita? Eu até achei num livro aqui algumas desculpas que são colocadas, né? As desculpas são: não temos competência suficiente, ou estamos cansados, ou estamos sem tempo, ou estamos enfermos, ou reclamamos por cooperação de alguém para poder realizar alguma coisa, ou a gente fala é muito difícil. Então existe essa forma e existe a forma também de tomar uma ação para ajudar a resolver o problema. Então a Elza escreveu aqui: penso assim também, com esse exemplo do Haroldo Dias e sua fala sobre aumentar essas energias negativas com a crítica. Isso aí. É verdade. Quando a gente critica, a gente vai criando energia negativa em torno de nós mesmos. Então isso não é positivo. E quando a gente forma energias negativas em torno de nós mesmos, nós podemos imaginar uma nuvem escura aqui. E fica mais difícil a entrada de luz. Então, por isso que é importante cada vez mais a gente procurar pontos positivos nas situações. Obrigado, Elza. Boa noite, Andressa. Então, falando de críticas, por mais graves que sejam as falhas de alguém, se nós ficarmos paralisados, reprovando aquela situação, nós vamos estar reforçando a negatividade. Se a gente vê uma coisa errada e a gente fica criticando, a gente vai reforçar aquela negatividade. E isso vai cristalizando a nossa mente, vai cristalizando na mente da pessoa que está recebendo essa crítica também. E também da mesma forma, essa cristalização forma aquelas nuvens negras que eu acabei de falar. E que também vão impedir a passagem de luz, tanto para nós, quanto para a pessoa que está recebendo a crítica. Então, quanto mais nós repetirmos alguma coisa, nós vamos reforçando essa coisa. Então, se nós vemos um erro e ficamos criticando insistentemente aquele erro, fica mais difícil até a pessoa sair daquela situação, sair do problema, porque ela vai se sentir cada vez mais vigiada e tenderá a errar mais do que acertar. Então é difícil julgar as decisões das pessoas que estão passando por algumas experiências que divergem da nossa forma de pensar. Então, como refletir nessas situações em que nós vemos uma coisa errada, só que ficamos alarmados com aquela situação? Se possível, fazermos silêncio e esperar. Porque se nós estamos vendo um erro e ficamos alarmados com aquilo e nós reagimos com relação àquilo, provavelmente vai sair alguma coisa não muito boa da nossa boca. Então por isso que é importante a gente procurar ficar em silêncio e esperar. E fazer uma análise coerente e justa. Porque se a gente estiver alarmado, a gente não vai conseguir fazer essa análise coerente e justa. Aí depois, quando nós nos equilibrarmos,
Aí sim nós podemos ver a situação com mais clareza, ver os outros pontos de vista, onde a nossa negatividade não vai influenciar na nossa avaliação. Então, tem um ponto interessante com relação à avaliação de alguém. Então, esse ponto de avaliação com alguém, como é que normalmente acontece? Então, quando nós estamos avaliando alguém, existem duas formas. Se nós nos simpatizamos, nós nos afinizamos com a pessoa e vemos a pessoa cometer uma coisa errada, normalmente nós procuramos minimizar as falhas e nós procuramos ressaltar as virtudes. E aí quem está atuando é o nosso sistema límbico, que o sistema límbico é aquele sistema que é envolvido nas nossas emoções. Sempre quando nós temos emoções, é o sistema límbico que é envolvido. É ele que atua. Então, nesse caso, quando nós nos simpatizamos com alguém ou temos afinidades com alguém, nós procuramos minimizar as falhas e ressaltar as virtudes. E aí, no caso, se tiver alguma crítica, ela vai ser mais branda. Agora, se é o oposto, se nós não simpatizamos com a pessoa e nós temos antipatia pela pessoa, nós tendemos a reforçar as falhas e os defeitos e as cicatrizes da pessoa. Nós ficamos apontando o dedo e mexendo na cicatriz. Então, quanto mais a pessoa nos é antipática, ou quanto nós antipatizamos com a pessoa, mais nós reforçamos as falhas, mais nós reforçamos os defeitos e as cicatrizes. E aí tendemos a reduzir as virtudes. E aí nesse ponto é o neocórtex que é envolvido, onde o raciocínio está atuando junto com o nosso sistema emocional, que o nosso sistema emocional não gosta daquela pessoa e o nosso raciocínio entra para procurar os defeitos daquela pessoa. E aí a crítica é mais pesada. Então nós usamos 2 pesos e 2 medidas. E quando nós criticamos alguém, nós não devemos supor que vamos ficar isento daquela crítica. Há um ponto de atenção interessante. Então, quando nós criticamos alguém, nós não vamos ficar isentos daquela crítica. Porque talvez nós não percebemos que muitas vezes, quando criticamos, nós nos mostramos menos simpáticos com relação àquelas pessoas. Então a gente vai perdendo a simpatia. Quanto mais críticos nós nos tornamos, menos simpáticos nós ficamos também do ponto de vista das pessoas que nós criticamos. A Elza escreveu aqui: estou aprendendo a silenciar. Era imensamente criticada por criticar. Agora silencio e pondero o próprio pensamento. Parabéns, Elza. É esse o caminho. Parabéns. E a Edna escreveu aqui: descrevi o poder da oração em todos os momentos da vida, principalmente nesses da crítica negativa. O silêncio e a prece são maravilhosos, tanto para nós como para o outro. Parabéns, Edna. A Lucimara, o Oswaldo e a Arlete também entraram no Facebook. Boa noite para vocês. Vamos lá. Muito bem. Tendo ótimo compartilhamento aqui, ótimos depoimentos. Parabéns. E obrigado pelos depoimentos. Depoimentos, comentários, né? São muito bons. E tinha uma época que eu achava que, por eu deter algum conhecimento, isso já há algum tempo atrás, né? Por eu deter algum conhecimento sobre o que era certo e o que era errado, conhecendo a justiça, achava que eu tinha o direito de apontar os erros dos outros para corrigir a pessoa. Mas eu notava que essa forma de agir não ajudava. E acontecia das pessoas ficarem cada vez mais receosas de ficar perto de mim, para eu não ficar vigiando o comportamento delas. E nesse caso eu estava apenas usando a lei de justiça.
e não estava usando a lei completa, que é a lei de justiça. A lei completa chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. Eu estava usando só a lei de justiça, sem incluir o amor e a caridade. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo a lidar com essas situações. Ainda não aprendi totalmente, mas eu tenho me vigiado, né? Então eu tenho mudado a minha postura com relação a isso. Então não significa que eu consigo aplicar todas as vezes, porque eu escorrego também. Mas procuro exercitar isso frequentemente. Então é ficar monitorando o meu comportamento a todo instante. Mas às vezes escorrego, né? Então eu via que para eu poder criticar, eu precisava saber mais e saber fazer melhor do que a pessoa que errou. Porque poderia surgir uma colocação do tipo: bom, se você está criticando, então faz você, como já aconteceu. Então, com isso, fui filtrando cada vez mais as minhas críticas com relação às pessoas. E havia momentos que eu verificava que eu poderia ensinar mais através do exemplo. Não é isso que a gente vai aprendendo dos grandes mestres? Ensinar através do exemplo. E isso sempre é possível de ser aplicado. Então, em algumas situações, eu até mostrava e ainda mostro como eu faço, explicando o porquê das coisas, para que a pessoa entenda os motivos pelos quais eu estou realizando daquela forma. E tem outras situações que eu tenho procurado orientar apenas pelo meu exemplo, sem ficar chamando a atenção da pessoa para isso ou para aquilo, né? Então apenas exemplifico através das ações, em silêncio, e é uma forma de eu poder ensinar para a pessoa. Porque se eu ficar chamando a atenção da pessoa para mostrar: olha, eu estou fazendo assim, olha, presta atenção no que eu estou fazendo, também é uma forma de criticar, né? Então é melhor procurar fazer as coisas em silêncio. E no trabalho também eu procuro realizar dessa forma, mas eu não costumo fazer o trabalho pelas pessoas. Então, se a pessoa tem condição de fazer o trabalho dela, eu deixo a pessoa realizar. Então, o que eu faço é compartilhar a tela, que é possível através do computador. Compartilho a pessoa compartilha a tela comigo e vou orientando como a pessoa deve proceder. E eu vou explicando passo a passo como a pessoa deve proceder para agir corretamente. E muitos dizem para mim: que paciência você tem, né? Na verdade é que eu também passei por essas dificuldades, então sei as dificuldades que a pessoa está passando, né? Então por isso acabo tendo essa empatia pela pessoa, acabo tendo esse modo de entender o sofrimento que a pessoa está passando. E além disso, eu não sei tudo, mas eu explico a parte que eu sei, que já consegue ajudar a pessoa. Minha mãe escreveu aqui: procuro ver a qualidade de outrem em vez de ver os defeitos. Parabéns, mãe. Então, sempre quando a gente vê algum problema, que a gente precisa dar uma corrigida, naquele momento, é importante a gente ir na bola e não ir no jogador. Como assim ir na bola e não no jogador? Porque no futebol, quando um adversário acerta o jogador, é falta. Agora, se um jogador acerta a bola e não o jogador do time adversário, aí não é falta, né? Então é procurar ir na bola e não no jogador. Então, da mesma forma, nós podemos ir nas ações que a pessoa tomou e não na pessoa, para que isso não se torne pessoal. Apesar de algumas pessoas acharem que mesmo agindo dessa forma, leva para o lado pessoal. Então, o ideal é procurar fazer de uma forma branda, para que a pessoa não se sinta constrangida com aquela crítica que a gente está fazendo. Bom, e o fato da gente ir na bola, ou seja, nas ações da pessoa e não na pessoa, o resultado tem sido muito bom. Talvez não naquela hora, mas depois de passado algum tempo, quando alguns têm a possibilidade de fazer uma reavaliação, de fazer uma reflexão, passam a ressignificar a situação. E às vezes isso demora alguns minutos, algumas horas, alguns dias, e alguns até alguns meses. Então não se preocupe, é importante a gente procurar
auxiliar a pessoa. Em algum momento a ficha vai cair. Então, uma vez eu fui levar o meu carro na oficina, e quando um dos mecânicos começou a analisar o meu carro, ele abriu o capô, eu percebi que ele estava muito irritado. Estava irritado não comigo, estava irritado com alguma coisa que aconteceu ali, e os movimentos dele eram muito bruscos. Ao invés de criticar a pessoa ou procurar o chefe dele para reclamar, eu olhei para a camiseta dele e achei interessante que estava escrito assim, tinha um emblema, tinha um desenho, e estava escrito assim, Fernando de Noronha. Aí lembrei do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A pessoa que fez propaganda desse livro para mim falou que esse livro é o segundo livro mais vendido no mundo. O primeiro livro é a Bíblia. Então esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é do Dale Carnegie. Talvez o título não seja muito feliz, né? Parece que a gente está tentando enganar alguém. Mas talvez o título mais correto seria Como Fazer Amigos e Se Relacionar com Pessoas. Então, em uma parte desse livro, o autor, o Dale Carnegie, ele diz que uma vez fez uma visita para uma pessoa, na casa da pessoa, e lá ele viu que tinha muitos quadros, tinha enfeites de barco à vela. Então ele perguntou para o anfitrião se ele gostava de barcos. E dessa forma, o anfitrião disse que gostava de barcos, e aí conversaram muito tempo sobre barcos. Só que tinha um detalhe, o Dale Carnegie não sabia nada de barcos. E no dia seguinte, o anfitrião entrou em contato com Dale Carnegie e disse que foi um ótimo papo que tiveram na noite anterior. Então, o que aconteceu ali para que esse bate-papo ficasse interessante, para que o anfitrião achasse ótimo o bate-papo que eles tiveram, mesmo sem o Dale Carnegie conhecer nada de barcos? Aí depois o autor ele explicou que ele se envolvia com a conversa, procurava entender cada vez mais sobre os barcos, demonstrando um interesse legítimo sobre barcos, fazendo perguntas sobre as coisas que a pessoa gostava de falar. Então, lembrando dessa passagem do livro, lembrando do mecânico que estava usando uma camiseta escrito Fernando de Noronha, eu perguntei para ele se ele já tinha ido para Fernando de Noronha. E assim, o mecânico ele disse que tinha ido, e ele sugeriu, ele falou assim, você também deve ir para lá, pois tem muita coisa para fazer lá. E ele foi me explicando as atrações lá de Fernando de Noronha. E assim o semblante do mecânico mudou. As atitudes dele ficaram mais serenas. E ele começou a sorrir. Olha só que interessante, um pequeno detalhe. Eu só perguntei para ele sobre Fernando de Noronha e comecei a fazer perguntas sobre Fernando de Noronha. E aí o semblante dele mudou completamente. Então talvez quando ele começou a verificar o carro, ele estivesse passando por algum mau momento. Mas com essa abordagem que eu aprendi no próprio livro do Dale Carnegie, o cenário mudou completamente. Então, em vez de fazer uma crítica, eu procurei alguma coisa boa na pessoa e começamos a conversar sobre aquela coisa boa. Então eu fiz essa experiência não só aí, mas em outras situações. E o resultado foi muito bom. Então, quando nós procuramos ser honestos conosco mesmos e também com outras pessoas, às vezes nós tendemos a apontar as deficiências das outras pessoas. Só que, como eu já disse, esse procedimento não ajuda as pessoas a quem nós criticamos, porque elas vão ficar irritadas e podem até ficar com ódio de nós e podendo até posteriormente nos perseguir. E aí vai piorar a situação para o nosso lado, né? Então, a crítica, quando está envolvida em revolta ou ressentimento, não vai contribuir em nada para a mudança das pessoas e nem das ocorrências. Porque ninguém gosta de sofrer críticas, mesmo quando merecidas. Então, uma palavra gentil ajuda.
Então a palavra de esclarecimento ajuda. E tudo isso produz um efeito melhor do que uma acusação irada, uma censura severa para com a pessoa. Então a melhor forma de criticar um erro é nós agirmos com acerto, nós agirmos com retidão. Então assim nós diferenciando a nossa forma de atuar em relação à pessoa que se comporta de uma forma que não achamos correta, nós vamos demonstrando através das nossas ações muito mais do que com as palavras. Então, ao invés de falar, o ideal é nós agirmos de forma correta, que nós estaremos dando um exemplo melhor do que apenas falando. Helena no Face. Boa noite, Helena. A Elza escreveu aí. Elza escreveu: um modo de desarmar o outro tocando em um assunto que goste. Esse é o ponto, Elza. Esse é exatamente o ponto. Então, às vezes, quando a outra pessoa está muito irritada, ao invés de nós criticarmos a pessoa, nós podemos procurar sintonizar com um nível melhor, falando de alguma coisa boa, alguma coisa que a pessoa goste de fazer. Exatamente isso. Obrigado pelo comentário, Elza. Então, em qualquer situação, o ideal é nós procurarmos evitar a crítica, porque a crítica é uma forma sutil de vingança, é uma forma sutil de humilhação, uma forma sutil de ofensa, uma forma sutil de ressentimento. Então, a nossa vida deve ser uma lição viva de correção e dignidade, sem que fiquemos apontando os erros das pessoas, sem que fiquemos apontando as deficiências da pessoa. Então, a melhor forma de dar uma lição é nós agirmos de forma correta, e nós estaremos dando o nosso exemplo de como agir corretamente. Então, certa vez eu fiz um atendimento fraterno no atendimento voluntário, ou no trabalho voluntário. Então, fiz um atendimento fraterno no trabalho voluntário. E aí conversei com uma pessoa que disse que se sentia muito mal, porque a mãe dela estava sempre criticando, porque a pessoa não fazia as coisas direito. E aí ela tinha comentado que conhecia muito bem a Bíblia. Aí eu perguntei se ela conhecia uma passagem onde um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. E relatei a passagem para ela. Foi um momento que o sacerdote perguntou alguma coisa para Jesus, e teve um momento que Jesus falou assim: eu falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Então, por que me perguntas? Você pode perguntar para aqueles que ouviram o que eu disse, e esses sabem o que eu ensinei. E diante disso, um dos guardas que estava presente deu uma bofetada em Jesus e falou: é assim que responde para o sumo sacerdote? Aí Jesus serenamente respondeu: se eu falei mal, me mostre onde eu errei. Se eu falei bem, por que me bates? Comentei essa passagem para aquela pessoa, uma coisa que ela poderia utilizar lá na casa dela. Só que é importante saber utilizar na entonação correta, porque se o que nós conhecemos de Jesus, vamos perceber que ele utilizou a entonação correta com amorosidade e não enfrentando a outra pessoa. Então ele respondeu assim: se eu falei mal, me mostre onde eu errei. Agora, se eu falei bem, por que me bates? Então, assim, a pessoa que estava conversando comigo no atendimento fraterno percebeu isso, e ela falou assim: nossa, eu não sabia que a gente podia usar a Bíblia para resolver os nossos problemas. E assim ela saiu com um ar de alívio, com um semblante mais leve. Mas os ensinamentos que nós temos, não só na Bíblia, mas dos grandes mestres de outras religiões, de outras filosofias, nos ensinam a mesma coisa.
Então, dessa forma, quando nós estamos estudando alguma coisa, é importante nós estudarmos e procurarmos aplicar no nosso dia a dia o que nós estamos vendo. Que às vezes vemos um letreiro bonito, uma frase bonita, mas achamos só bonito. Até postamos no Facebook, mas esquecemos de colocar no nosso dia a dia. Procurar exercitar aquela frase bonita que a gente colocou no nosso dia a dia. E cada vez mais nós vamos edificando em nós uma ação no bem. A Lúcia escreveu aqui: gratidão, Hugo. Gratidão a você também, Lúcia. Então, quando nós vamos usar essa frase de Jesus, não precisa usar exatamente da forma como ele usou, mas é importante a gente saber usar na entonação correta. Porque se a gente utilizar na entonação procurando revidar a pessoa, ou enfrentar outra pessoa, não vai ajudar. Então, se a gente procurar utilizar através de uma voz mais branda, aí no caso vai ajudar a situação. Porque a pessoa vai ficar desarmada com aquele momento. Porque se eu errei, então me aponta o erro. Onde eu errei? Para eu poder corrigir. Agora, se eu não errei, por que você está me batendo? Não é que a pessoa ficava apanhando da mãe, mas a pessoa estava apanhando de uma outra forma, ou seja, sendo sempre criticada. Não é apanhando fisicamente não, tá? Então é uma forma da gente poder utilizar os ensinamentos no nosso dia a dia. Então tem até uma frase de São Francisco de Assis. Ele disse assim: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Então, que nós possamos ser o que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. Não apenas os evangelhos, mas também nas palestras, nas aulas, dessa live. Se te acrescentou alguma coisa, por favor, comente também. E, de repente, você pode usar no dia a dia, caso alguma coisa tenha feito sentido para você. Então, nós podemos utilizar na prática diária cada coisa que nós vamos aprendendo. E não apenas deixar ali no mural, deixar no Facebook ou no Instagram como uma coisa bonita. Lourdinha e Sina no Facebook. Aqui eu não enxergo, mas boa noite para vocês. Assim eu espero que eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E que você que está assistindo essa live ou a gravação possa escrever algum comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se o comentário, se o vídeo te ajudou ou não. E se tiver alguma crítica, por favor, coloque também, para eu ver aonde eu preciso corrigir. Então curta, compartilhe, divulgue. E no caso, se você está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber as notificações das postagens dos meus próximos vídeos. Então eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui, estão me acompanhando nas minhas lives. Gratidão a todos vocês. E espero vocês amanhã às 19h19 na minha próxima live, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. A Ana Maria escreveu: grata de todo o coração. Eu também, Ana Maria. Me sinto muito grato pela sua presença aqui também. Muito obrigado. A Selma escreveu: perfeito, está me fazendo muito bem. Que bom, Selma, muito obrigado. A Elza escreveu: só ver esse semblante calmo e risonho já faz um bem enorme. E o conteúdo, então? Obrigado, Elza. A Selma escreveu: obrigada e fique na paz. Você também, Selma. Obrigado. E fique na paz também. A Elza disse: parabéns. Muito obrigado, Elza. E a minha mãe escreveu: obrigada, Hugo, ajudou muito. Obrigada. Muito obrigado, mãe. Parabéns de novo pelo aniversário. Sina Pereira escreveu: obrigada, me ajudou muito. Muito obrigado, Sina. A Edna escreveu: excelente, Hugo. Gratidão. Muito obrigado, Edna.
Cristi e Ayrton escreveu aqui. Obrigada, Cristi, Alossa e Ayrton, que estão assistindo a live desde a Espanha. Olha, chegando na Espanha. Obrigado, Cristi. Obrigado também, Ayrton. Muito obrigado. Aproveitar que a Cristi está aqui também. Fazer a propaganda, né? Tem um canal chamado Jardim de Lis, onde são gravados audiolivros através de voluntários e ficam disponíveis gratuitamente. Procurem Jardim de Lis, que vocês vão encontrar vários audiolivros, onde vocês podem baixar e ouvir. Tem me ajudado bastante, acelera bastante nos meus estudos também. Muito obrigado. A Cristi é uma das voluntárias do Jardim de Lis. Obrigado, Cristi. A Cristi escreveu, obrigada, gratidão. Gratidão a você, Cristi. André escreveu, Deus te abençoe, gratidão pelo seu trabalho, muito acolhedor nesse momento de pandemia. Muito obrigado, Andréia. Gratidão a você também. Então vamos encerrando por hoje e amanhã temos mais, às 19h19. Gratidão a todos vocês. Boa noite e até amanhã. Até amanhã às 19h19.